Luciana e Jéssica para orar para o povo se animar durante a semana. Oh Senhor Deus, meu Pai querido, meu Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela essa oportunidade de estar aqui, Deus, te adorando. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo alimento, obrigada pela semana, obrigada pela vida, Deus, pelo sopro de vida que o Senhor nos deu. Senhor, agora toma aqui, Senhor, todas as famílias aqui representadas, toma, Senhor, todas as pessoas que não vieram, toma todos que estão vendo, Senhor, em nome de Jesus, vem com a sua providência divina, com seus anjos, Senhor, socorre o teu povo que te clama, Senhor, vem, Senhor, providencia aquilo tudo, Senhor, que cada um precisa, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Agora eu te peço em especial pelo pastor. Toma, Senhor, os lábios dele, toma sua vida, sua família. Ô, Senhor, fala por ele, Deus. Que o Espírito Santo esteja aqui agora, falando, nos orientando, guardando, protegendo o pastor e sua família aqui sempre. Em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti esta noite. Clamamos a Ti, Pai, pelas nossas vidas, pela nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Seja conosco, Pai. Faça, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. Envia, Senhor, um povo forte, um povo grande, Pai, para estar louvando, exaltando o Teu nome, Senhor. Traz, Senhor, pessoas que precisam Te conhecer, Senhor. Aqueles que estão longe de Ti, aqueles que estão longe da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos abençoa, Pai. Fala conosco esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, andando em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, andando em fé. Cada dia vou movendo sobrenatural.
Abençoa cada vida aqui, Senhor, que está aqui. Senhor, também alcança com a tua presença aqueles irmãos que não puderam vir, Senhor, hoje, para estarem aqui conosco, mas que a tua presença, o teu doce Espírito, Senhor, possa te encontrar cada coração em nome de Jesus. Senhor, enriquece as nossas vidas com a tua presença. Enche-nos da tua paz, do teu gozo, ó Senhor. E segura, Senhor, em nossas mãos, ó Deus. Ó Pai, e nos fortalece, Senhor, na fé, em todo tempo, em nome de Jesus. E em todo tempo, Senhor, nós, Senhor, ofereçamos a Ti, Senhor, oferta de sacrifício vivo e agradável a Ti, Senhor. Que nós ofereçamos o verdadeiro louvor, Senhor, a Ti, que nós te adoremos, Senhor, todos os
todo tempo, Senhor, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 28 ao 30. Amém. O profeta Daniel capítulo 3, versículo 28 ao 30. Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Aleluia. E eu queria destacar aqui o versículo 28, onde Nabucodonosor ele exalta os amigos de Daniel e diz assim, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus. Hoje eu estava à tarde, no final da tarde, meditando nesse texto, onde o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção, e tem palavras que tem livros que você está acostumado a ler, mas tem aquele dia que o Espírito Santo de Deus ele te atrai aquele versículo, e esse texto me chamou muita atenção. Não sei se todos sabem, mas esse texto ele fala quando os amigos de Daniel eles foram lançados na fornalha. Eles preferiram serem lançados na fornalha do que obedecer à ordem do rei. Qual era a ordem do rei? Se dobrar aos deuses da Babilônia. A ordem do rei era que os amigos de Daniel, todos aqueles que adorassem a Deus, se corrompessem, passando a idolatrar o Deus da Babilônia. E quando eu olho para essa palavra, eu fico pensando quantas pessoas verdadeiramente negariam essa ordem do rei. Eu creio que poucas, tanto que aqui só apareceram Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 amigos de Daniel, mais ninguém apareceu. Mas, trazendo para os nossos dias atuais, nós podemos perceber o quanto vale negarmos
os deuses desse mundo e nos firmarmos no único Deus e Senhor das nossas vidas. Como assim deuses? Nós podemos citar vários desse mundo. Nós podemos citar os vícios, nós podemos citar a prostituição, nós podemos citar a mentira, nós podemos citar o adultério, nós podemos citar vários deuses desse mundo. E deuses que trazem prazer à carne do homem. Deuses que nos oferecem, vamos dizer assim, alegria momentânea. Mas o Senhor Jesus, ele nos disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, a paz que o mundo oferece é aquele momento. Mas logo depois vem a frustração, vem a maldição. Se nós lemos o livro de Provérbios, nós vemos ali o peso que traz o pecado do adultério, né? O pecado da bebedice. Nós podemos ver através das cartas de Paulo o peso que é o peso da fornicação, da prostituição, da lascívia, entre tantos pecados que atraem o homem. Por quê? Porque trazem prazer à nossa carne. E nós podemos ver como hoje muitas pessoas estão distorcendo a palavra do Senhor e se rendendo a tais pecados. Né? Nós já vemos pessoas aceitarem o adultério de uma maneira muito natural. Né? A gente já percebe como a fornicação já não é tão vista como antes era vista. Nós podemos ver que em muitos lugares já estão aceitando outras coisas que antes citávamos como pecado, mas a Bíblia continua citando como pecado, né? Como muitos hoje, né? Se entregam às bebedices. Hoje a diferença entre o crente e as pessoas do mundo, hoje, humanamente falando, é uma mínima diferença. Mas o verdadeiro cristão, há uma grande diferença das pessoas que não têm a Cristo. Porque o verdadeiro cristão, ele não se entrega aos deuses dessa terra. O verdadeiro cristão, ele renuncia às obras da carne. O verdadeiro cristão, ele procura andar retamente, ainda que com falhas, ainda que em alguns momentos de desânimo ou fraqueza na sua caminhada, na sua trajetória, mas sempre renunciando a este presente século. Sadraque, Mesaque e Abednego, podemos dizer que eles renunciaram àquele presente século. Eles renunciaram os prazeres da Babilônia. Nós podemos citar também o próprio Daniel, que preferiu fazer um jejum ao Senhor do que comer as iguarias do rei. E no final daquele jejum, no final daqueles dias, o eunuco viu que Daniel estava mais formoso, mais forte do que os outros. Por quê? Porque Deus foi com Daniel. Por quê? Porque Daniel não se entregou às iguarias do rei. Enquanto o mundo tem consumido, tem engolido muitas pessoas, nós precisamos ter força e fé no Senhor Jesus Cristo para permanecermos isentos dessas coisas, para permanecermos fiéis diante do nosso Deus. Como é difícil! Como é difícil você viver no meio de uma multidão, como é difícil você conviver no meio de tantas pessoas que para elas tudo é normal. Mas quando nós temos conhecimento da palavra de Deus, nós somos muitas vezes colocados à prova. E quando somos colocados à prova e perseveramos em Jesus Cristo, nós vemos o quanto vale a pena servir a Deus.
Então, eu convido a você hoje, que está ouvindo essa pequena palavra, que você venha renunciar os deuses da Babilônia, que você venha renunciar ao pecado, que você venha renunciar ao Deus deste século, que você venha renunciar os pecados, os prazeres em nome de Jesus. Jesus, certa vez, conversando com os seus discípulos, ele chamou os discípulos para sair daquele local e ele disse: vamos sair daqui, porque o príncipe deste mundo está vindo e nada tem. Ou seja, nós não podemos permitir que o inimigo veja em nós algo dele em nossas vidas. Nós jamais teremos ou teríamos autoridade se Satanás visse em nós algo pertencente a ele. Jesus disse: o príncipe deste século vem aí e nada tem em mim. Será que hoje nós podemos olhar para as nossas vidas e dizer que Satanás ele não encontrará nada em nós que pertence a ele? Será que nós podemos dizer hoje que o inimigo, ainda que venha nos cirandar, procurar, tragar as nossas vidas, ele não encontrará legalidade em nossas vidas? Em nome de Jesus. O mal tenta nos rodear, o inimigo tenta nos rodear. Mas aqueles que temem ao Senhor, esses são rodeados pelos anjos de Deus e guardados pelo próprio Deus, em nome de Jesus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e o livra de todo o mal. Então, aquele que teme o Senhor é contrário a tudo aquilo que Satanás gosta. Aquele que teme o Senhor é totalmente contra os prazeres da carne, porque aquele que teme o Senhor busca fazer a vontade de Deus. E como é difícil, não é difícil. É difícil. Nós vivemos nesse mundo e vivemos fora dele. Como é difícil as pessoas compreenderem quando nós dizemos não ao pecado. Como é difícil as pessoas compreenderem. E como é difícil nós também dizermos não ao pecado, porque o pecado nos atrai. Cada um de nós tem uma fraqueza, cada um de nós é cercado de uma maneira ou de outra, porque o inimigo ele também conhece as nossas vidas. E nós somos tentados naquilo que nós somos atraídos. Nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos. E essa é a nossa fraqueza. Mas em Cristo Jesus nós podemos dizer que somos mais do que vencedores. Mesaque, Sadraque e Abednego, eles clamaram ao Senhor. Nabucodonosor mandou fazer com que a fornalha aquecesse 7 vezes mais. Ao ponto de que os homens, quando lançaram esses homens na fornalha, eles mesmos morreram, só de chegarem perto da fornalha. Mas quando aqueles 3 homens foram lançados na fornalha, eles não estavam sozinhos, havia o 4º homem na fornalha. Jesus. Nós podemos dizer que o Senhor Jesus está com eles. E nós podemos dizer, sim, quando nós estivermos em qualquer tipo de fornalha, quando formos provados, quando formos arguidos, quando estivermos passando por alguma tentação, quando estivermos passando por algum tipo de provação, de provocação, se nós clamarmos ao Senhor, nós também veremos o Senhor Jesus junto com a fornalha conosco. E nós vamos conseguir sair daquele momento difícil. Nessa semana mesmo eu falei a respeito do trânsito no Brasil, um xingando o outro, aquela coisa louca. Aqui a gente não vê, aqui ainda não vi isso. Em nome de Jesus, né? E a gente sabe o quanto é difícil
difícil, né? Quando nós somos perseguidos, quando nós somos caluniados. Eu falei isso aqui essa semana, né? Aqui na nossa reunião de domingo. E eu quero dizer para vocês que quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Né? Quando aparecer alguém na sua vida que não é da parte do Senhor, você vai ter que dizer também não, como é difícil. E nunca o inimigo ele aparece feio na vida de ninguém, né? Ele sempre aparece bonito, bem educado, simpático ou simpática, né? Mas quando nós temos o conhecimento de Deus, nós clamamos por Ele e entregamos a nossa vida como oferta ao nosso Deus. Olha como aqui o rei disse, preferindo entregar os seus corpos, ou seja, eles entregaram os seus corpos para Deus. Eles entregaram suas vidas para o Senhor. O nosso corpo também é santo. Né? Nosso corpo é santo, porque hoje nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós não podemos entregar as nossas vidas ao pecado, às coisas desse mundo. Precisamos começar a selecionar alguns ambientes que são pesadíssimos, né? E a gente tem que ter o discernimento de alguns ambientes onde podemos ir, onde não podemos ir. É lógico que se nós generalizarmos, nós vamos ficar dentro de casa, não é esse o intento de Deus. Mas precisamos pedir a Deus sabedoria, porque existem lugares que são pesadíssimos e nós temos que ter o discernimento que ali, como cristãos, nós não devemos estar. Né? Será que Jesus entraria conosco em determinados lugares que nós vamos ou queremos ir? Então nós precisamos aprender a falar com Deus em todo o tempo. Se nós quisermos aprender de Deus, nós vamos aprender. Basta estarmos conectados com Ele. Para que esses homens tomassem essa atitude de não se dobrar diante do rei, a preferir ser jogado na fornalha, eu posso dizer uma coisa, esses homens eram homens de oração. Esses tinham fé que o Senhor estaria com eles em qualquer circunstância de suas vidas. E é isso que nós precisamos crer. Muitas vezes nós pensamos em nos dobrar às circunstâncias. Nós pensamos muitas vezes em nos dobrar diante das nossas necessidades. Nós muitas vezes pensamos em nos dobrar porque nós somos afligidos. Todos nós temos necessidades, todos nós temos que pagar as nossas contas, né, todos os meses. E muitas vezes nós colocamos propósitos diante do Senhor. Senhor, não farei mais isso. Senhor, não estarei mais em tais e tais lugares. Senhor, estarei fazendo um propósito de jejum e oração para Ti. E parece que o inimigo ele tenta com todos os seus ardis roubar, né, a nossa simplicidade em Cristo. Né? Muitas vezes somos colocados à prova para que deixemos de cumprir muitos propósitos diante do Senhor. Eu quero ser mais claro e dizer quantas vezes nós começamos orando e jejuando fervorosos na fé, mas diante do cansaço do dia a dia, diante das preocupações, diante de tantas coisas que nos afligem, nós permitimos muitas vezes o desânimo nos afligir e balançar a nossa estrutura. Eu coloquei um propósito diante do Senhor que faça sol, faça chuva. Toda quarta-feira eu iria jejuar. Tem outros dias que eu jejuo, mas eu falei para o Senhor, toda quarta-feira eu iria jejuar. Já tem mais ou menos 18 anos que eu jejuo quarta-feira. Até mesmo quando nós viemos passear aqui, no
passeio, estava eu jejuando aquele dia. E diante das necessidades, né, que acontece? Como que alguém pode, no meio da semana, jejuar na quarta-feira? Né? Diante das necessidades, o que você faria? Deixaria de jejuar e sairia para trabalhar como uma pessoa normal? Pastor, isso seria uma coisa muito normal de acontecer. Mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me sustentado a permanecer nesse propósito. E eu quero dizer para você, eu quero dar isso só como um exemplo. Eu não estou dizendo que você tem que fazer igual eu estou fazendo. Mas eu estou querendo dizer que muitas vezes o inimigo rouba propósitos que estão no coração do homem. E nós precisamos estar muito fortalecidos para que esses propósitos não venham sair do nosso coração. Que essa aliança com o nosso Deus não venha a ser quebrada em nossas vidas. Eu quero dar um outro exemplo. Por exemplo, uma pessoa que teve um problema terrível com mentira no passado. E aí se converte, entrega a sua vida para Cristo e arruma um emprego, né? E aí chega naquele trabalho, o chefe manda ela mentir o tempo inteiro. O que você faria? Agradaria o chefe mentindo ou agradaria a Deus? Não é? Tem tantas situações difíceis que nós podemos nos encontrar, e são complicadas essas coisas. Mas eu me lembro de um testemunho de uma moça que foi trabalhar de secretária num período pequeno, era como um teste, e quando ela atendeu o telefone, o empresário falou assim: diga que eu não estou. O chefe dela falou assim: diga que eu não estou. Ela falou para o chefe assim: eu não posso mentir, eu não vou mentir. E o chefe falou assim: não, você tem que mentir. Você nem é secretária e diga que eu não estou e eu não vou atender. E ela disse: eu não vou mentir. E ali ela falou no telefone: olha, ele não pode te atender agora, né? Numa outra hora ele te retornará a ligação. E aquele chefe ficou admirado com a posição dela. E ele disse para ela assim: olha, eu estou assim admirado com a sua postura de não querer mentir. E eu vou dizer uma coisa para você: eu estou precisando de uma pessoa idônea. Eu estou precisando de uma pessoa que seria impossível de mentir. Eu já estou há tanto tempo com essa empresa e passo por muitos problemas, e exatamente por causa das mentiras. Então eu vou te promover. Você não vai ser mais uma secretária comum. Eu vou te promover na empresa. E se nós olharmos para o texto, né, que nós lemos, o rei, no versículo 30, diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Por que o rei fez eles prosperarem? Porque eles foram firmes na decisão deles com Deus, né? Deus que usou a vida do rei para abençoá-los. Por quê? Porque eles perseveraram até o final. Eles não negaram o nome do Senhor. Nós precisamos entender isso, que em tudo nós somos provados, e muitas vezes provados ao ponto que muitos abandonam a fé em Deus, né? A maioria das pessoas trocam estar na casa do Senhor pelo muito trabalho. O trabalhar não é pecado, o trabalhar é bênção. É plano divino de Deus, até para que os homens não andem ansiosos. Mas muitas pessoas trocam estar na casa do Senhor pelo muito trabalho. Quantas pessoas são viciadas em trabalho, né? Eu há muitos anos atrás, eu já fui assim. Eu não tinha dia para ir na casa do Senhor. O dia que dava para ir, eu ia.
criticava muito as coisas do trabalho. Mas depois que eu me posicionei diante do Senhor e disse, Senhor, eu quero estar na tua casa durante a semana, eu quero poder participar dos estudos, eu quero aprender a tua palavra. Vou dizer para vocês, Deus começou a me prosperar 3, 4, 5 vezes mais. Né? E nesse período eu morava aqui, né? Morava em New Jersey, e nós só tínhamos tempo para ir na igreja aos domingos, às vezes segunda-feira, ou às vezes sexta-feira. Era muito cansaço, muita correria. E eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero ter tempo para estar na tua casa. E os dias de culto que tiver durante a semana eu quero estar. E eu comecei a arrumar trabalhos que eu conseguia chegar cedo em casa e conseguia estar em todos os cultos durante a semana. Nesse período comecei a fazer seminário, comecei a estudar a palavra do Senhor e comecei a ganhar 3, 4, 5 vezes mais do que eu ganhava. Foi impressionante o que Deus fez. E assim Deus fez na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque não negaram o nome do Senhor. Né? Não negaram estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Eu queria deixar um texto que está aqui em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu imagino como para muitas pessoas é difícil ouvir o que eu estou dizendo. É necessário ter fé. E uma jovem, essa semana, me mandou uma mensagem lá do Brasil. Ela já congrega já há um tempinho com a gente. E ela mandou uma mensagem, pastor, eu arrumei um emprego. E o emprego é de 2 horas da tarde até 10, meia-noite. E eu não vou ter tempo de estar na casa do Senhor. E eu falei assim para ela, eu estou muito feliz de você me procurar e me pedir um conselho. Mas eu vou te dar um conselho, não vou te dizer o que você tem que fazer, mas eu vou te dar um conselho. Olha, melhor estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. E outra coisa, não abra mão da sua folga, porque ela disse que não teria folga. E ela disse, pastor, em nome de Jesus, eu não vou abrir mão de estar na casa do Senhor e nem da minha folga. Pode ficar tranquilo. Obrigado pelo conselho. Enfim, sei que parece que uma semana ela trabalha durante o dia e a outra à noite. Então está podendo ir na igreja agora, né? Então, quando nós nos posicionamos diante do Senhor, Ele abre as portas. Quando nós dizemos sim para Deus, Ele também diz sim para nós, porque Ele vê o desejo do nosso coração. Alegra-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Amém? E aqui em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós só vamos experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus se nós oferecermos as nossas vidas ao nosso Deus como oferta de sacrifício. Se nós oferecermos a Deus um culto racional, um culto com entendimento. Tudo nós precisamos fazer com entendimento, com fé. Tudo nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou dizendo para você ficar em casa
né? Que Deus vai mandar o maná do céu. Não é isso. Eu estou dizendo que nós devemos nos lembrar sempre do nosso Deus e colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Se nós temos consciência disso, nós vamos arrumar um jeito de estarmos na presença de Deus. Nós vamos arrumar um jeito de estarmos na casa do Senhor. Mas, pastor, meu trabalho é noturno, o que eu vou fazer? Bom, tem aí consagração, né? Tem outros cultos que podem, onde você pode estar, mas enfim, nós não podemos jamais deixar de estar na casa de Deus. Nós não podemos jamais, em nome de Jesus, de deixar de buscar o Senhor. Nós precisamos oferecer a Deus as nossas vidas como oferta de sacrifício vivo e agradável a Deus. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã que ela arrumou um trabalho numa loja ou no mercado. Sei que ela trabalhava, entrava às 7 da noite, 8 e trabalhava até o dia seguinte. E ela trabalhou durante um período e ela começou a se afastar da presença de Deus, né? E aí ela fez um propósito com Deus. Entendam bem, não estou mandando ninguém fazer isso. Isso é a fé de cada um. Amém? Mas ela teve fé para fazer o que eu vou dizer aqui. Ela disse: Senhor, eu vou abrir mão desse emprego. Eu vou abrir mão desse emprego porque eu quero estar na tua presença. E aí ela pediu demissão e ela ficou ali um mês procurando trabalho e tal. Enfim, ela conseguiu um outro trabalho, né, durante o dia e queria ganhar o dobro do que ela ganhava. Então é fé no Senhor. Amém? E quando você não tem fé, mas quer muito colocar a sua vida diante de Deus. Eu, quando cheguei aqui nos Estados Unidos em 99, um dos primeiros empregos que eu tive foi uma padaria. E morava onde? Num lugar de frio, né? E lá em New Jersey. E aí eu entrava 5 horas da tarde e saía só 7 horas do dia seguinte, na fábrica. E eu ia de bicicleta, mais de meia hora de bicicleta no frio. E voltava também no frio. E eu me lembro que eu estava já para cumprir quase um mês na empresa. Naquela semana, a mulher lá do escritório foi lá, me efetivou, deu carteirinha, pegou minha documentação, me registrou na firma. Agora você vai ser funcionário. Só que eu não tinha folga, uma folga certa durante a semana. Uma semana era numa segunda, outra semana era na terça, outra semana era na quarta. E aí eu às vezes, quando eu conseguia, ia num culto de manhã, quando a folga batia um dia do culto da semana, eu ia e eu ficava naquela angústia. Mas eu disse assim para o Senhor: Senhor, esse lugar é tão frio, eu não vou suportar trabalhar no frio. A fábrica é quentinha, eu não vou suportar trabalhar no frio, mas eu vou ficar aqui até quando o Senhor me permitir ficar. E aquilo era uma sexta-feira. E aí, quando chegou naquela sexta-feira, recebi meu cheque, meu envelope, fui para casa. E aí, quando eu dobrei o meu joelho, eu sempre dobrava o meu joelho e agradeci ao Senhor pelo salário daquela semana. E aí, quando eu agradeci ao Senhor pelo salário daquela semana, eu falei mais uma vez para Deus: Senhor, eu quero muito estar na tua presença, estar muito na tua casa, mas eu não vou suportar o frio, Senhor, mas seja feita a sua vontade. E aí, quando eu abri o cheque, estava lá no envelope o cheque e outro papel atrás, escrito assim: você está demitido. Meu Deus. E eu agradeci ao Senhor: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque eu sabia
sabia que não era a sua vontade, e eu não estava na tua casa, mas não encontrei forças devido ao frio. Mas eu te agradeço. E eu sei que o Senhor me ajudará a suportar o frio daqui para frente, né? E Deus me abençoou com outros empregos no frio. Mas nunca, jamais deixei de estar na casa do Senhor. Então eu quero dizer para você, entrega a tua vida ao Senhor. Deixa Ele conduzir a tua vida. Senhor, me deu força para enfrentar o frio e com toda certeza meu salário aumentou demais. E eu quero dizer para você, se você entregar tudo nas mãos do Senhor, a sua vida, Deus vai separar o melhor para você. Em nome de Jesus. Ainda que você esteja passando por alguma aflição, a aflição vai ser temporária em nome de Jesus. Ainda que você esteja sem forças para decidir, entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Ele vai dar a direção certa para as nossas vidas. E Ele vai nos guiar de uma maneira que entendamos que é Ele que está na frente de todas as coisas. Porque Deus, Ele jamais perde o controle das nossas vidas. E eu creio, em nome de Jesus, eu creio que vai chegar o dia em que você vai olhar para a sua história e vai dizer, foi necessário passar por essa fornalha para hoje eu poder ver o nome do Senhor glorificado através da minha vida. Foi assim na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles viram o próprio rei que os condenou, o próprio rei os exaltando diante de todas as nações. Assim será na minha vida e na sua vida. Se permanecermos fiéis ao Senhor, o nosso Deus, Ele mesmo, nos exaltará. A Bíblia diz que aqueles que se humilham, né, debaixo da potente mão do Senhor, Ele, no momento certo, nos exaltará. Tenhamos essa firmeza de fé, tenhamos essa certeza no nosso coração, que nós com Cristo já somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Fale para o Senhor nesse momento, em nome de Jesus, o que te aflige, em que circunstância você tem sido colocado à prova, e diga para Deus, em nome de Jesus, o quanto você deseja ter a presença dEle em sua vida, o quanto você deseja obedecê-lo. Em nome de Jesus, que sejamos como Sadraque, Mesaque e Abednego, e não nos entreguemos aos deuses da Babilônia, que não nos entreguemos em nome de Jesus ao ritmo desse mundo, mas que entreguemos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para cada um de nós. Basta nós crermos e confiarmos. Basta nós orarmos com fé e esperar no Senhor. Oh, aleluia. Jamais vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Em nome de Jesus. Que sejamos fiéis ao Senhor, porque Ele permanece fiel. Em nome de Jesus. Santo é o nome do nosso Deus. Poderoso é o Senhor para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Glórias ao Todo-Poderoso. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Nos lembremos sempre dessa palavra. E ainda que sejamos
lançados da fornalha, nós não estaremos sozinhos. Lembre-se, nós não estamos sozinhos. Nós estamos guardados pelo próprio Deus. Em nome de Jesus. Ora, narabachara, candarabachiri, casa. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Nosso sofrimento, entregamos a Ti, Senhor, as nossas situações.
Pai eterno, Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão nos assistindo, Pai, nessa noite. E eu te peço, Senhor, que a tua presença, sim, Senhor, a tua presença venha, Senhor Deus, tocar em cada coração agora. Que a tua presença, Senhor, venha fazer um mover maravilhoso em cada lar nesta hora, em nome de Jesus. Ole candos toro coche de viandarahas. Orocolo vandaracai andarafai andaracas. Xerecando rucuia xere viandarai choro cuianas. Ole candarabachai. Visita, Senhor, as vidas que estão em casa agora, Senhor, nos assistindo. Que elas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito. Que elas sejam cheias da Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esta hora. Ora, abacai, e eu vejo o Espírito Santo de Deus nesta hora visitando a vida de uma mulher de rasto colomanaracachas. Oh, rebiandaracas. E essa mulher está cansada de lutar pelo seu casamento, mas Deus manda te dizer, persevera, porque grande vai ser a sua vitória. Assim diz o Espírito Santo. Satanás tem te tentado muito nesses últimos dias, mas Deus manda te dizer, fica firme, porque grande será a vitória de Cristo na sua família, assim diz o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Ora castu coinarabashiri ras, lerrando coiachiri, nerastu colomanaracas, xerebianduro coiandar, rasturo coiachiri ras. Em nome de Jesus, abre as portas, Senhor, para todos aqueles que perseveram na Tua presença. Abre as portas, Senhor. Leva, Senhor, os lares agora, Senhor. Ó Pai, que ouviram, Senhor, esta mensagem, que estão recebendo esta oração, que as portas se abram para todos aqueles que têm sido fiéis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que o Deus da glória faça com que todos, em nome de Jesus, venham prosperar. Em nome de Jesus.